Vamos para a palavra. Eu quero convidar você para abrir ou ligar a sua Bíblia aí. No livro de 1 Samuel 17. Deixa aberto aí. 1 Samuel 17. Estou amando que vocês estão trazendo Bíblia de papel. Acho o máximo. Adoro ouvir barulho de papelzinho quando eu falo para abrir a Bíblia. Barulho de papel de verdade, né? Não essas coisas fabricadas, assim. 1 Samuel 17. Deixa aberto aí. Eu vou usar de plano de fundo um personagem bíblico e um personagem não bíblico, que sou eu. Então, eu vou usar Davi e Alenar. Eu vou falar um pouco do meu testemunho, uma parte do meu testemunho, e vou falar de Davi também. Hoje, gente, eu vou falar sobre o tempo que o Senhor muitas vezes nos esconde na aljava. O que é aljava? Quem já ouviu esse termo, aljava? Aquele texto famoso que fala, né, que o guerreiro esconde suas flechas na aljava e o filho é como flechas. Tarará. Então, vocês já devem ter ouvido nesse contexto de filhos. Porém, eu quero colocar você hoje não como filho do seu pai e da sua mãe terrena, mas como filho de Deus. E você está, muitas vezes, na aljava de Deus, escondido. E existe um propósito para você estar lá. Você não está lá na aljava e Deus ainda não te lançou porque Ele é mal com você. Não, porque a palavra fala o tempo todo de processos. Deus trabalha com processos, amém? Vocês têm ouvido bastante isso ultimamente, né? Que a gente não pode pular etapas. Então, tem o tempo de ficar lá na aljava. Então, o que é a aljava? Ela é como se fosse um estojinho, uma mochilinha, aonde o guerreiro coloca ali suas flechinhas, certo? E aí, esse guerreiro, ele precisa ser prático, precisa ser uma coisa assim, ele viu alguma coisa que ele quer pegar, ele pega seu arco, que geralmente fica pendurado, aleluia, fica pendurado aqui assim, e aí a aljava, quando ele quer pegar a flecha, ele põe a sua mão, já pega a aljava, tira e já lança. Então, é papuf. Quando o Senhor quiser te usar, você precisa estar o quê? Pronto. Então, muitas vezes você está lá, Senhor, quando que o Senhor vai me usar? Estou aqui nessa aljava há tanto tempo. A aljava é um lugar, gente, onde a gente fica escondidinho. Só Deus sabe que você está lá. Deus sabe os dons que Ele te deu. Deus sabe que Ele vai usar no tempo certo. E aí você fica, mas Deus, quando que o Senhor vai me mostrar para o grande público? Quando que eu vou, sei lá, às vezes nem é grande público, às vezes são 12 homens, igual Jesus. É ou não é? Que através desses 12 homens, o mundo inteiro pôde ter a oportunidade de conhecer a Deus. E muitas vezes a gente fica medindo, né, tamanho de ministério. Ai, fulano alcançou milhões. Mas e se Deus tiver para você apenas 12? E através desses 12 você vai ter um grande retorno. A gente não pode ficar medindo grande e pequeno por causa de quantidade. Amém? Mas a gente vai fazer exatamente aquilo que o Senhor quer. Se o Senhor quer para você que você ganhe o seu pai e sua mãe para Jesus, e aí você vai falar, nossa, mas só não. Se o Senhor quer isso para a sua vida e você conquistar isso, esse vai ser o tudo. Amém? Então, quem abriu já em 1 Samuel 17, vai lá comigo no versículo 34 e no versículo 35. Nós vamos ler os dois. 34 e 35 de 1 Samuel 17. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Gente, ele não está falando aqui de uma mosca que ele matou, tá? Ele está falando de leão e de urso. E aí, quando a gente fala da história de Davi, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? De Golias, é ou não é? A primeira coisa que você pensa, ai, Davi era pequenininho, e daí matou Golias, ok. Mas e antes de Golias? Porque quando ele matou Golias, uma grande multidão viu, o exército todo viu. Os irmãos dele, que estavam ali com todo o aparato para matar o gigante, não fizeram nada, viram o piazinho com 3 pedrinhas fazer aquilo que ele fez. Então, todo mundo viu. Mas antes dessa vitória, aos olhos de todo mundo, Davi fazia isso aqui que a gente acabou de ler. Ele defendia o seu rebanho. A Bíblia até usa um termo que eu gosto no outro texto que a gente vai ler, que é de trás das malhadas, aonde ninguém via, só Deus via Davi ali. O que ele estava fazendo? Fazendo uma coisa simples, cuidando das suas ovelhas, sem público. Mas ali o Senhor estava forjando ele. Para quê? Para ele ser forte e corajoso. Lembra que o Rafa falou semana passada sobre a importância da gente fazer coisas pequenas, tipo assim, honrar o pai e mãe como? Lavando a louça? Nossa, revolução dos lavadores de louça. Sim. Porque é ali que você está testando a tua obediência, é ali que você está mostrando para o seu pai e para a sua mãe que você é digno da confiança deles. Como é que você quer mudar o mundo se você não obedece nem teu pai e tua mãe com uma coisinha desse tamanho assim, ó? Ah, outra pessoa pode fazer isso. Não, você pode fazer isso. Você pode honrá-los. Você pode exercer honra. Você pode... Ah, está bom, Senhor. O Senhor está trabalhando obediência. O Senhor está quebrando meu orgulho. É isso aí. Todo tempo, gente. O Senhor quer trabalhar
em nós, nada é desperdiçado. Não é porque você é adolescente que ainda não começou o processo. Deixa eu te falar, já começou. Não sei quantos anos você tem, se você tem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 já vai para os jovens, 18 já era para ir, né? Mas seja bem-vindo aqui, independente da sua idade. O que eu quero te dizer é o seguinte, já é tempo do Senhor forjar você em qualquer situação. Na sua casa, você pode não estar percebendo, mas a partir de hoje a gente vai orar para o Espírito Santo te dar essa percepção. No que o Senhor quer me treinar? O Senhor quer me treinar na obediência? No que eu preciso melhorar? O tempo inteiro, o Senhor quer nos forjar para algo, para o nosso chamado. Amém? E eu vou te convidar agora para ir para o próximo livro, 2 Samuel, lá no capítulo 7, uma palavra também sobre Davi. 2 Samuel 7, vamos ler o 8 e o 9. 2 Samuel 7, 8 e 9. Diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti. E eu te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Sabe o que Deus está falando aqui para Davi? Quando ninguém estava te vendo, eu estava te vendo. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Quando ninguém está te vendo obedecendo seu pai e sua mãe numa coisa que você não quer, eu estou te vendo. E isso vai subindo diante do Senhor, como honra a Deus, como sacrifício a Deus. E olha aonde Deus colocou Davi, gente. Príncipe, você imagina o quê? Príncipe, Davi era um príncipe no cavalo branco. Não, príncipe significa governo. Ele reinava. Ele governou sobre muitas coisas. Ele era um homem de confiança. Mas essa confiança não começou assim do dia para a noite. Era nas pequenas coisas. Ele se tornou forte e corajoso. Primeiro, sem ninguém ver, sem público. E depois o Senhor deu a oportunidade de todos verem quem era aquele naniquinho. Então o Senhor vai dar também para a tua vida essa oportunidade, mas sem pular processos. Amém? Então, minha gente, agora para mim, contando a minha história, um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu tinha a idade de vocês, como eu sou crente desde pequenininha, assim, não nasci na igreja, nasci na maternidade, mas sempre estive na igreja, nunca não fui crente, tá? Esse texto, guarde o coração, para mim era assim, guarde o coração no sentido emocional. Então, eu sempre entendi no sentido emocional. Tipo, então, se eu me apaixonar por algum menino, eu preciso guardar o meu coração, eu não posso me entregar, ser impulsiva nas minhas decisões. Beleza, amém, entendi. Mas teve uma fase que Deus me falou o outro lado de guardar o coração. Não somente no sentido emocional. Ele falou sobre a importância de guardar o meu coração de tudo que me roubasse do propósito dele para mim, tudo que me tirasse do propósito dele para mim. Um texto bem conhecido, que é lá o de Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu. Vamos falar mais forte para acordar? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, assim, o que pode me roubar do propósito de Deus para mim? Pode ser um menino, uma paixão? Pode. Mas pode ser outras coisas também. Pode ser um sonho, uma coisa que Deus não sonhou para mim e eu estou obstinado naquilo. Pode ser um ministério, pode ser dinheiro, pode ser beleza, pode ser um dom. Aí você fala assim, nossa, um dom ministerial pode me tirar do propósito de Deus para mim? Que estranho, porque um dom é algo bom, né? Algo dado por Deus. Como que um dom pode me tirar do propósito de Deus para mim? Isso é possível, gente? Vocês acham que é possível um dom tirar a gente do propósito de Deus? Sim ou não? Sim, se um dom se tornar um ídolo, ele te desvia do propósito de Deus. Você pode amar as pessoas, mas você não pode amar as pessoas mais que a Deus. Você pode amar um dom, ser usado por Deus, mas você não pode amar isso mais do que a Deus. Vocês entendem? Que é quando a gente se torna crentes performáticos, que a gente quer que todo mundo veja o que a gente sabe fazer, e a gente usa o nosso dom para atrair as pessoas que a gente quer atrair por perto, afastar as pessoas que a gente não quer, e a gente usa algo que o Senhor nos deu para a glória dele, e somente para a glória dele, para fazer o que a gente quiser. E isso se torna um ídolo. E isso, sim, pode nos desviar do propósito de Deus. Contando aqui a minha história, como que um dom quase se tornou um ídolo na minha vida. Eu fui muito tentada. Vou falar de 2 dons que eu tenho desde muito cedo, que é a escrita e as artes. Então, desde muito cedo, eu uso a escrita para me comunicar, para me expressar. Eu tinha caderninho de oração, eu escrevia poesia, desde sempre, assim. Eu lembro quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu ganhei um concurso de redação na minha cidade. Tinha umas crianças mais velhas que eu, assim, nossa, gente, aquilo para mim foi... Eu ganhei de prêmio, acho que foi até aqueles diários com capa, que tinha chavinha, sabe? Coisa mais fofa. Amei meu prêmio. E eu fiquei assim, nossa, gente,
Eu realmente escrevo bem, porque até então era minha mãe e minha avó que me elogiava. E eu ficava assim, desculpa, gente, mas não vale vocês falarem que meu poema ficou bonitinho. Quando eu ganhei aquele concurso de redação, algo despertou em mim. Eu falei, não, eu vou investir nisso. Eu vou começar a escrever mais intencionalmente. Entrei na pré-adolescência e na adolescência fazendo isso para me expressar, fazendo isso para a família, para a igreja, enfim. Usava o dom da escrita. E na época, gente, quando eu falo na época, entendam que há muito tempo atrás, tá? Vou tentar explicar para vocês o que era internet. Era mato. Aquelas. Eu tinha um blog onde eu escrevia alguns textos. Eu escrevia orações. Por quê? Porque eu queria orar melhor. Eu não estava satisfeito com a minha vida de oração. Comecei a postar uns textos lá no blog. Hoje, a palavra blogueira não tem nada a ver com o que era na minha época. Blogueira, na minha época, era uma menina que escrevia textos em site. E, de vez em quando, postava uma imagenzinha. Mas não era assim, gente, olha aqui o que eu estou fazendo. Hoje em dia é isso, né? Olha que eu chego aqui em casa, comprei isso. Olha aqui, estou indo para tal lugar. Isso é blogueiragem hoje. Na minha época, blogueira eram as meninas mais intelectuais, que escreviam textos. Às vezes falava do dia a dia, mas era textão. Coisas que a gente não lê hoje. Na minha época, era tipo, nossa, textão na internet. Tinha. E aí eu escrevia. E eu comecei esse blog sem muita pretensão. E aí foi passando o tempo, esse blog começou a bombar assim, na internet. Só que, detalhe, eu não colocava meu nome. Eu me escondia atrás de um nickname, a gente chamava. Nickname era tipo assim, um nome que, sei lá, eu nem lembro o que era o meu nickname, mas ninguém sabia que era eu, só os meus amigos sabiam. Então a pessoa entrava lá, era fotolog.com, quem lembra? A velha guarda? Lá, as mães só que lembram. fotolog.com/pray something, era em inglês, ore alguma coisa. Então eu escrevia ali minhas orações e a galera começava a compartilhar, comentar, nossa, que legal, hoje eu estava sem ideia de como eu poderia falar com Deus, e eu li essa oração e eu me senti conectada com Deus, e as pessoas começavam a falar para mim que estavam sendo edificadas com aquilo. E aí, quando eu me liguei, eu estava completamente envaidecida por isso. Eu estava assim, nossa, que demais. Eu sou gênio mesmo, sou demais. Dentro de mim, né? Por fora estava assim, glória a Deus, né? Não sou nada, Ele é tudo. Mas por dentro eu estava assim me achando, e isso estava assim fazendo uma massagem no meu ego. Porém, como as pessoas não sabiam que era eu, de certa forma eu estava protegida. Não estavam falando, Lenara, você é demais. Lenara, seus textos. Não, ninguém sabia que era Lenara. Só alguns poucos amigos sabiam que era eu. Paralelo a isso, lembra que eu falei que eram 2 dons? O da escrita e o das artes. Eu sempre gostei de me expressar através de artes, então eu fazia teatro, mas agora não vou falar do teatro. O teatro, inclusive, foi o que me fez conhecer o Rafa. Isso é papo para outro dia. Mas eu falo de artes design. Eu queria muito ser designer. Nessa época eu já tinha uns 16, 17 anos, e eu queria estudar, eu estava focada que eu queria ser designer. E naquela época, gente, não tinha, eu vou falar naquela época muitas vezes, gente, estou me sentindo um dinossauro, mas amém. Não tinha Canva, não tinha celular que você pegava e fazia uma arte. O celular, gente, sério, você só mandava SMS, tá? Não tinha nem cor do bagulhinho, era verde e preto, tá, queridos? Entendam. Não era tão fácil igual vocês veem hoje. Então, era só Photoshop, abrir o computador e Photoshop e Core, onde eu fazia ali as minhas artes. Eu também queria me expressar na internet através das artes, e o Senhor começou a me dar umas ideias muito loucas. Eu fazia o quê? Eu pegava uma imagem bem bombástica. Nossa, eu devia ter pegado para postar aqui. De repente, na semana que vem, eu coloco para vocês, ou eu posto no meu Insta. Como que eram essas imagens? Mas eu pegava tipo uma imagem chocante, eu colocava um versículo, tipo assim, primeiro, a Pedro, parará, parará. Só a referência. Mas eu não escrevia esse versículo. Eu escrevia o que aquele versículo queria dizer, uma frase de impacto. E comecei a fazer isso. O nome do meu álbum, no Orkut, que é uma coisa arcaica também, se chamava Sem Legenda. Por quê? Porque eu não escrevia nada na legenda, era só a imagem que falava. As pessoas viam e as pessoas eram impactadas com aquilo. Fiz ali umas 10 imagens, daí ia fazendo uma por mês. Tarará. Quando eu vi também, isso invadiu a internet de um jeito, vocês não têm noção. Até hoje, às vezes, eu estou no Google, pesquiso alguma coisa, eu caio num site e tem uma imagem minha no meio do texto. Eu falo, gente, que loucura. Aquilo foi indo, foi indo, foi indo. E as pessoas chegavam para mim, os meus amigos, falavam assim, Lenara, não sei quem postou tua foto, fulano de tal. Tipo assim, as pessoas do mundo gospel estavam postando minhas fotos nos bagulhos deles. E eu ficava assim, nossa, que massa. E assim, por dentro eu ficava, caraca, eu preciso colocar minha assinatura. As pessoas falavam isso para mim, você tem que colocar a sua assinatura. Naquela época também era normal ter, sei lá, qualquer arte. Vamos supor, quem fez isso aqui foi a Carol Marcondes. Não sei se foi ela, mas imagina, eu teria o nome dela aqui, Carol Marcondes. Era comum isso, os designers da velha guarda podem afirmar isso. E aí as pessoas falavam, Lenara, você tem que pôr tua assinatura, porque como é que as pessoas vão saber que é você que faz? E eu ficava assim, tá, mas por que as pessoas têm que saber?
Não, para você ficar famosa. Para as pessoas virem até você. E também, naquela época, não tinha os influencers igual tem hoje, tá, gente? Que hoje, no mínimo, acho que vocês seguem aqui o quê? Umas 15 pessoas que vocês não conhecem, mas que influenciam vocês de alguma forma, é ou não é? Comum, tipo, você não sabe, você nunca viu na sua vida pessoalmente, mas todo dia você está consumindo conteúdo daquela pessoa. E os meus amigos me influenciavam a ser essa pessoa, que não tinha nem nome de influencer. Renata, vai lá, você está se escondendo, para de se acovardar. Mas, gente, vou abrir o coração para vocês. Aquilo mexia demais comigo. De um jeito que, no fundo, eu sabia que eu não estava pronta para aplauso, para elogio demais. Por quê? Porque um pequenino elogio já mexia comigo de um jeito. E eu não estou falando de timidez, de mexer comigo assim, de eu ficar vermelha e sem jeito. Não, aquilo mexia comigo como se fosse uma proposta muito tentadora. Eu queria me jogar. Eu queria me alimentar daquilo toda hora. Eu estava quase viciando naquilo. Então, nos meus momentos de oração, eu precisava ir para o meu quarto. Todos os dias, quando eu sentia que eu estava demais, me envaidecendo demais, e eu me ajoelhava ali no chão, botava uma música, e ali eu chorava diante do Senhor. Deus, me esconde. Eu lembro que essa era a minha oração. Me esconde porque eu não estou pronta para esse lugar que as pessoas estão querendo me empurrar. E lembra que eu falei no começo sobre a aljava? Eu queria me sentir próxima do Senhor, eu queria me sentir útil para o Senhor. Então eu sabia que eu estava ali fazendo algo para o reino, com uma intenção boa, mas eu não estava com raiz nele ainda o suficiente. Eu tinha o quê? 16 anos. Eu não estava com raiz nele o suficiente para que aquilo não roubasse o meu coração dele. Então, eu tinha muito medo. Então, eu me escondia ali atrás daquele personagem no blog, eu me escondia ali atrás das imagens sem assinatura, e aquilo foi indo sem que as pessoas soubessem que era eu que fazia. O Espírito Santo ele realmente não me deixou assinar as artes, nem sair falando que era eu. E assim, o significado de vaidade, eu falei sobre ficar envaidecida, né? O significado de vaidade no dicionário é qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Ou seja, as qualidades intelectuais, que no caso não eram dádivas minhas, era o Senhor que estava me dando aquele dom, aquela capacidade, aquela criatividade, eu estava usando para quê? Para que as pessoas me admirassem, para que as pessoas me reconhecessem. Eu tenho certeza que você já está começando a se identificar aí com alguma situação que o Senhor te usou e que você saiu assim, nossa, eu sou o cara mesmo, hein? Deus está me usando, aqui tem profeta, aqui tem intimidade com Deus, eu jejuei semana passada, agora Ele está me usando. São coisas muito pequenininhas, gente. E são coisas até que a gente brinca, que não é na maldade. Mas a gente precisa o quê? Vigiar. Ter o nosso coração sempre diante do Senhor. Deus, me sonda. Porque eu não sou capaz de lidar com tudo isso sem que isso seja um perigo para mim. Eu não quero arriscar perder minha intimidade com o Senhor. Eu não quero arriscar Ele me tirar isso para não me perder. Tem um texto que eu vou pedir para vocês abrirem. Deuteronômio, capítulo 8. Eu vou lendo, porque é um texto um pouquinho longo. A gente vai ler do 11 ao 19. Deuteronômio 8, 11 ao 19. Esse texto fala, gente, do perigo que é a gente se perder por conta das distrações. Olha só. Deuteronômio 8, 11. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer seus mandamentos, suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Para que não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem seus rebanhos, sua prata, seu ouro, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele que te conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Foi Ele que tirou a água da rocha para você e sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Presta atenção, versículo 17 agora, Deuteronômio 8, versículo 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje você se vê. Versículo 19. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Então, muitas vezes a gente se acha tão bonzão diante de Deus que a gente acha
que tudo que a gente tem é a gente mesmo que fez. A criatividade vem porque eu sou uma pessoa que lê bastante, que sou, sei lá, puxei de alguém, isso. Gente, é tudo que a gente tem vem dele. Se ele quiser tirar minha criatividade assim, ele tira. Se ele quiser tirar a tua inteligência assim, você, sei lá, você é bom com números, você precisa reconhecer que isso é uma capacidade intelectual que veio do Senhor. Você tem saúde, isso veio do Senhor. Você tem condições de comprar um bom tênis, de frequentar uma boa escola, é o Senhor que dá capacidade para o seu pai adquirir riquezas. Não é porque meu pai trabalha, mas se o Senhor não tivesse dado uma boa oportunidade de trabalho para o seu pai, ele não estaria trabalhando. Então, vocês entendem que é uma cadeia, que se você for falando, não é Deus, é isso, o tempo inteiro você vai encontrar Deus. Porque se Deus não quisesse, você não estaria aqui, você não estaria bem, você não estaria aqui sentado ouvindo essa palavra numa cadeira confortável. Então, é tudo por meio dele. Amém? Então, gente, nessa minha luta constante de, por um lado, querer continuar servindo a Deus com meus dons, por outro lado, eu não queria que esse anseio pelo reconhecimento me roubasse do Senhor. Então, quando eu estava ali, mais ou menos perto dos 19 anos, veja, isso começou com 15, 16, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19. Passou o quê? Uns 4, 5 anos ali, eu na aljava do Senhor, escondida, fazendo meus textinhos modestamente, as pessoas vinham, elogiavam, sei lá quantos comentários no post. E as minhas imagens também, um monte de gente famosa compartilhando, e aquilo assim, meu Deus, borbulhando no meu coração. E eu tendo que ir para o meu quarto, Senhor, toda a glória é tua, Deus, não deixa isso grudar no meu coração. Então, foram anos, o Senhor forjando meu coração, para que essa vaidade não me roubasse dele. Aí, quando eu já estava com 19 anos, com o coração já um pouquinho mais lapidado, eu vivi 2 auges, 2 provas. Assim. E por que o Senhor manda prova para a gente? Por quê? Quando tem uma prova, é para a gente ser aprovado ou reprovado. Mas eu quero ser aprovada, amém? Imagina se o Senhor manda uma prova, você é reprovado, você tem que fazer de novo, de novo, de novo. E daí tem neguinho que você conhece que está no deserto faz anos, é ou não é? Então, assim, mandou uma prova, Deus, eu preciso ser aprovada, porque eu não quero ficar nisso há muito tempo, não. Eu não quero ficar toda vez, não, meu Deus, lá vem me elogiar, eu não estou pronto para receber elogio, o sangue de Jesus tem poder. Eu precisava ser aprovada nesse deserto. Então, 2 auges. Agora, falando do design, tá? Eu não sei se você já passou por isso, mas você imagina alguém que você era muito fã, chegando para você e falando que é muito fã seu? Você já passou por isso? Mas só imagine, então. Eu imagino que vocês não tenham passado, mas imagine comigo, sei lá, se você é jogador de futebol e o Neymar te adiciona e fala, cara, eu vi uns vídeos do seu trabalho, achei sensacional, me adiciona aí, vamos trocar uma ideia. Meu Deus, cara, Neymar, não sei, né, se está em... o primeiro nome que vem na cabeça, mas sei lá, outro jogador aí, fala, Rafa, um bom. Cristiano Ronaldo. O Neymar, tá bom, é. É que eu quis falar brasileiro porque eu gosto de brasileiro. Tem fã do Neymar aí, eu sei que tem, aleluia. Então, gente, agora imagina, sei lá, você é músico e o Brunão do Morada fala, nossa, eu vi um vídeo seu, eu quero gravar com você, eu quero fazer uma parceria contigo, vamos trocar ideia. Você fica assim, meu Deus. Imagina alguém que você é muito fã do trabalho dessa pessoa. E essa pessoa te fala que é seu fã. E aconteceu isso comigo, quando eu estava mais ou menos nessa idade aí de ser quase aprovada pelo Senhor. Eu era muito fã de uma banda que se chamava, na época, Palavra Antiga. Palavra Antiga acho que não existe mais, né? Mas o vocalista é o Marcos Almeida. Eu era tão fã da Palavra Antiga, mas tão fã, que, tipo assim, eu botava em tudo. Se eu fosse fazer uma peça de teatro, tinha que ter uma música da Palavra Antiga. Se eu ia postar um negócio, era a legendinha, a musiquinha da Palavra Antiga. Eu amava, eu era super fã. E eu seguia o Marcos Almeida, eu seguia a esposa do Marcos Almeida, desse tipo de fã, entendeu? Da família, acho que essa aqui é a mãe dele, deixa eu ver. Dessas, eu seguia todo mundo, eu gostava demais. E adolescente, né, gente? Já tive a idade de vocês, a gente escuta música o dia inteiro, é ou não é? Então, era o que eu ouvia. E aí, um belo dia, eu entro no Orkut. Deixa eu explicar para vocês o que é Orkut. É mais parecido com o Facebook, tá? Então, você entrava lá e tinha quem estava te adicionando, tá? Queria te solicitar sua amizade. Um belo dia, eu entro. Quem está solicitando minha amizade? O Marcos Almeida. Chocada. Eu fiz um print. Eu devo ter em algum lugar salvo esse print. Óbvio que eu fiz um print. E falando, vi tuas imagens, que legal, não sei o quê. Eu falei, caraca, zerei a vida.
o Marcos Almeida me adicionou. Fiquei muito feliz, contei para todos os meus amigos. E aquilo no meu coração, o que eu percebi? Claro, me deu uma alegria. Não vou falar para vocês que eu falei assim, nossa, eu sou muito crente. Falei, não, aquilo nem me envaideceu. Claro que aquilo subiu assim, deu um quentinho no coração. Nossa, que legal, né? A gente fica feliz. Pensei em ser amiga? Pensei em ser amiga. Pensei, vou na casa dele um dia? Quem sabe, né? Imagina só, tirar uma foto junto, quem sabe? Mas, se fosse há uns anos atrás isso aí, com certeza, eu ia passar muita vergonha. Eu ia querer conversar, falar demais. Ixi, vocês não têm noção. Quando eu tinha 19 anos, eu percebi que aquilo não estava mais tão assim no meu coração, que eu fiquei feliz. É como se alguém tivesse me dado um bolo com uma cereja bonita. Eu comi o bolo com a cereja e segui minha vida. Aquilo não roubou meu coração de Deus. E aí foi um plim para mim, porque eu falei, cara, eu acho que eu fui aprovada alguma coisa aí. Sabe quando você sente que virou uma chave? Você sente assim, nossa, acho que eu não sou mais tão criançona nessa área, eu acho que eu estou crescendo, Senhor, amém, aleluia. E aí o outro auge que eu tive, daí no outro dom, também mais ou menos nessa idade, mas acho que eu já tinha 20, que foi 2009, se eu não me engano, eu já estava conhecendo o Rafa, a gente já estava, né, ali para noivar, casar, então eu já estava mais madurinha. Na escrita, eu estava ainda escrevendo meus textos sem ninguém saber que era eu. E aí, um rapaz de um site bem conhecido, que é um site que eu li até, um blog também. É que eu falo blog, parece que é pequeno, mas é um site que tem vários colunistas, chama Não Morda Maçã, existe até hoje. Mas naquela época, Não Morda Maçã era tipo assim, nossa, eu era muito fã, eu consumia, eu repostava, enfim. E o dono do blog me mandou uma mensagem, olha, a gente viu os seus textos, e a gente está com uma vaga de colunista, e a gente queria chamar você para escrever o Não Morda Maçã. Eu falei, o quê? Eu? Como assim? E eu fiquei assim, muito feliz. E nessa hora o Espírito Santo me falou, agora chegou a hora de você sair do anonimato, porque você já está pronta. Porque através do Não Morda Maçã, muita gente que talvez não iria nunca acessar meu blogzinho ali, poderia sim acessar meus textos. E o Senhor falou, teu coração já está pronto. Claro que aquilo mexeu comigo, só que eu não estava mais daquele jeito, tipo, meu Deus, mexeu comigo, eu tenho que correr para o meu quarto, porque senão eu já vou fazer besteira e vou querer subir, vou querer toda a glória para mim. Não, aquilo mexeu comigo, eu respirei fundo, fiquei feliz, fui orar, falei, não, eu vou orar, como é que funciona? Você vai ter que escrever um texto por semana, e nananã. Falei, beleza, acho que eu consigo. E fui orar e senti de Deus também o aval de ser tirada da aljava, desse lugar de esconderijo, que eu orava, Deus me esconde, não estou pronta, não quero. E não era timidez, de novo eu digo. Não era covardia, como alguns amigos meus falavam, que eu estava procrastinando, o dom que o Senhor queria me usar. Não é isso. É que simplesmente aquilo poderia roubar o meu coração de Deus. Então, o que eu queria falar para vocês é que tudo tem seu tempo determinado. E eu não estou falando aqui para vocês que Deus não vai usar vocês agora, muito pelo contrário. Eu sou a pessoa que mais joga pré-adoles e adoles na fogueira, vai, abre a tua boca, profetiza, fala, põe a mão, ora. Faz acontecer, porque o Espírito Santo está em você. O mesmo Espírito Santo que habitou dentro de Jesus. Então, você pode. Amém? O que eu estou falando para vocês, gente, é sondar o coração o tempo inteiro, porque muitas vezes, quando a gente é usado por Deus, quando a gente se torna alvo do olhar das pessoas, isso rouba o nosso coração de Deus. E quando a gente vê, a gente está perdido. A gente está aqui cantando, falando, fazendo sei lá o quê, com o olhar das pessoas para nós, e aquilo está nos exaltando. A gente está roubando a glória de Deus. E isso é muito sério, mais sério do que vocês imaginam. Então, assim, minha oração antes era, Deus me esconde, porque eu não estou pronta. E depois que eu senti que o Senhor estava me tirando da aljava dele para me lançar, eu só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque ser lançado também tem seus desafios. Ser lançado também tem suas responsabilidades. E aí você me pergunta, como que eu sei, Lenara, que eu não estou pronta, ou não estou pronto para ser lançado? Que não é mais meu tempo de ficar escondido. Eu não sei se você está ouvindo isso aqui, de repente você fala, eu entendo que eu estou no tempo de aljava ainda. Ou você está me ouvindo e está falando, não, eu acho que eu já estou quase pronto para ser lançado. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você que te ajuda a discernir as estações. É ou não é? Agora parece que eu estou quase voando, agora parece que falta pouco, né? Não sei se vocês sentem isso, mas o Espírito Santo me mostra isso assim, uma impressão dentro de mim desde muito cedo, quando é tempo de ficar quietinho e quando é tempo de bradar. Então, pede para o Espírito Santo te ajudar a discernir qual a estação que você está vivendo. E como é que você sabe que você está pronto? Quando um comentário, um elogio, não te envaidece a ponto de você ter que lutar contra aquilo no seu coração o dia inteiro, gente. Que era a minha luta. Eu tinha que lutar contra aquilo no meu coração o dia inteiro.
Ficava o tempo inteiro pensando naquilo, pensando, nossa, eu vou ser famosa. Nossa, eu vou... E, gente, na verdade, se o Senhor não tivesse me preparado lá na minha adolescência, nesses anos, eu não estaria aqui. Porque, imagina, uma pessoa que está falando, sei lá, para mais de 10 pessoas, vai ficar se achando. Quando a gente chegou em Curitiba, o segundo emprego do meu esposo, não, o terceiro emprego do meu esposo foi na Orvalho. Então, a gente tinha acesso ao Luciano Subirá, que a gente era muito fã. E imagina só se você é funcionário de um cara, está perto dele, você fica babando ovo. Ele vai te demitir, sai daqui, cara. Você não entendeu. Então, assim, o Senhor forjou o nosso coração, o meu coração, falando de mim agora, para nos colocar nos lugares que a gente foi passando. Que se aquela menininha de 15, 16 anos soubesse, ela ia ficar deslumbradaça. Ela ia ficar, uau, que massa, que demais, eu sou a mina, eu sou genial, toda honra, toda glória seja dada a mim. Não estava pronta. Eu não estava pronta. E o Senhor forjou o meu coração. Aonde? Escondida. Assim como Davi. Lembra Davi? Que ele estava lá matando leão, matando urso, e ninguém estava vendo. E era assim, eu lá no meu quarto, chorando, escarrando diante de Deus. Me esconde, Senhor, tira isso do meu coração. Eu não sabia nem nomear para Deus o que eu estava sentindo. Mas eu era como uma criancinha amedrontada. Deus, me deixa aqui, não me expõe para as pessoas, porque eu tenho medo desse lugar. Mas o Espírito Santo sabia, né? E ele traduz isso para Deus. Uma vez eu ouvi um cara dando uma ilustração que eu achei sensacional. Quantos aqui já cozinham, assim, vão para a cozinha fazer alguma coisa e tal? Muito bem. Cadê os homens que cozinham? Tem, não? Vocês não fazem um miojo de vez em quando, gente? O Atos vai casar, né? Pelo amor de Deus, né? Então, vocês já viram aquela panela que não gruda nada? Ah, e não precisa pôr nada de óleo, porque aquela panela não gruda. Antiaderente, mais top. Esse cara fala assim, o cristão, quando ele está maduro em Deus, ele é como uma boa panela antiaderente. Que nada gruda. Não gruda crítica e não gruda elogio. Então, é exatamente assim que a gente deve ser. Alguém te elogiou porque o Senhor te usou em algo? Alguém falou assim, nossa, que legal o texto que você postou. Cara, que legal, aquele dia você orou por mim, fez todo sentido. Aquela palavra que você me deu, nossa, foi da parte de Deus mesmo, mano. Obrigada por ter sido boca de Deus na minha vida. Obrigada pela oferta que você me deu. Enfim, muitas oportunidades que o Senhor pode te usar. E aí aquilo... Se você é um cristão maduro, não vai grudar em você. Você não vai ficar, nossa, eu sou demais mesmo. Não. E se alguém critica você porque você está fazendo a vontade de Deus, aquilo também não vai grudar em você a ponto de criar raiz de amargura, a ponto de você odiar, querer matar outra pessoa. Porque se alguém falou contra você enquanto você estava fazendo a vontade de Deus, falou contra você ou contra Deus? É contra Deus, então entrega. Não deixa grudar. Amém? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Novidade que você vai ser odiado. Jesus já falou isso lá em João 15, 18. Então, assim, se você está servindo a Deus com o seu dom e alguém te elogia, não é sobre você, é sobre Ele. Amém? E se alguém critica você enquanto você está servindo a Deus, não está criticando a você. Não é pessoal. Releva, entrega para Deus. Não deixa aquilo grudar. Então, eu falei, Senhor, eu quero chegar nesse nível de não nada grudar em mim. Sabe assim? Tanto óleo, tanto azeite que não vai grudar. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Então, gente, como eu falei no começo, a gente precisa amar, sim, as coisas que o Senhor nos dá, mas a gente não pode amar mais do que o próprio Deus. A gente precisa pedir para Ele moderação. E quando você ama mais o dom do que a Deus, é assim, você não se imagina mais sem aquilo. É tipo assim, uma paixonite, sabe? Você fica pensando como se fosse uma pessoa que está apaixonada. Você usa o dom para se afirmar, para mostrar quem você é. Você não sabe dividir mais a sua identidade e o seu dom. Sabe assim? Quem é você? Eu pergunto para você, como que é teu nome? Em vez de você me falar seu nome, me falar o que você gosta de fazer, você fala, eu sou o profeta. Eis que te digo. Cara, vamos lá, vamos ser humano primeiro. Vamos conquistar o coração, né? Vamos pular etapas, não. Então, muitas vezes, o dom se torna a nossa identidade. Nós somos filhos, antes de qualquer coisa. Então, se você é filho de Deus, você está bem resolvido aí. O que Ele te der é lucro, amém? Se Ele te der o dom de tocar, e através da sua música, muitas pessoas vão chegar até Deus, através do seu dom de criatividade, sei lá, expressão, dança, tanta coisa que a gente pode manifestar ao reino de Deus, gente. Mas isso não pode roubar o nosso coração do Senhor, amém? Aquele texto lá de Provérbios que a gente leu, que a gente deve guardar o nosso coração. O que guardar o coração significa? Os amores do nosso coração, eles regem a nossa ação. E quem nos dá todas as coisas? É o Senhor, como eu já disse. Vou ler com vocês um texto.
lá de Atos, não precisa abrir, Atos 17, 25. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Respira fundo aí, gente. Sabe quem que te deu essa oportunidade linda de estar aqui vivo, respirando? Foi o Senhor. Então, se até o teu fôlego, querido, foi o Senhor que deu, quem dirá o teu dom? Quem dirá aquela palavra profética que você entregou para alguém? Quem dirá a criatividade em escrever, em se expressar, em profetizar, em tocar uma música? É o Senhor que te deu. Então, isso não pode nos envaidecer. Amém? Eu vou te convidar a ficar de pé aí no seu lugar, para a gente orar, para a gente conseguir colocar tudo isso diante do Senhor. A banda pode subir, se quiser. Talvez a palavra ídolo te assuste um pouco. Você fala, ai, não, Lenara, eu não tenho ídolo, não. É só uma coisa que eu gosto muito. Mas eu queria te convidar a se imaginar sem isso. E se você se imaginar sem isso e ficar de boa, beleza. Agora, se eu falar assim, entrega aí, entrega esse dom. Para de tocar. Para de fazer isso que você está fazendo, de profetizar. Para de escrever. Para de fazer teatro. Você não vai mais fazer isso. E aí? Não, porque daí meu mundo vai acabar. Isso é minha vida. Opa! O que é? Quem que é a tua vida? Quem que te deu isso? É o Senhor. Então, em todas as coisas, gente, até no zelo pelas coisas que o Senhor nos dá, a gente precisa o quê? Ter moderação em todas as coisas. E amar quem em primeiro lugar? A Ele. É Ele que nos dá todas as coisas. E Ele vai cortar da tua vida isso, se isso for roubar o seu coração do Senhor. Então, é melhor você entregar do que Ele tirar. Amém? Vamos entregar voluntariamente esses ídolos? Feche teus olhos aí no teu lugar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo teu doce Espírito Santo que nos revela possíveis perigos, Pai, possíveis ameaças, coisas que estão ao nosso redor tentando tirar nossa atenção, tentando nos distrair da tua vontade, Deus. Nós não queremos perder nada, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, nada. Nenhuma palavra, nós não queremos perder nenhum segundo, porque nós sabemos que o tempo é precioso. Nenhuma estação, Senhor, nenhum aprendizado. Muitas vezes o Senhor quer nos forjar no secreto e nós estamos fugindo desse lugar. Muitas vezes o Senhor tem um tempo de crescimento, de intimidade conosco, e ao invés de ficar quietinho na tua presença, a gente quer se aparecer, a gente quer ser lançado. Mas o Senhor não pode lançar uma flecha antes de se afiar essa flecha. Nós sabemos disso, que o Senhor não pula processo, Senhor. Então tenha misericórdia de nós. Tira toda a pressa, toda a ansiedade, Pai, até mesmo para aquilo que é lícito, até mesmo para ser usado por Ti. Nós queremos ser lançados no momento certo. E nós queremos fazer todas as coisas, as pequenas coisas usadas por Ti, movidas por Ti, mas movidas principalmente por zelo, amor e equilíbrio, Pai, de forma que isso não roube o nosso coração do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, o nosso coração por toda a altivez, toda a vaidade, todas as vezes, Senhor, que nós pensamos que somos alguma coisa sem a Tua mão sobre nós, que podemos fazer algo sem a Tua presença. Não, nós não podemos fazer nada. A Tua palavra diz, sem Ti nós nada podemos fazer. E é nesse lugar de total dependência que nós queremos andar, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Não queremos nos desviar, não queremos ser crentes de aparência, que parece que está completamente entregue, mas por dentro está com o seu ego inflado, está idolatrando os seus dons, está idolatrando a si mesmo. Mas nós queremos caminhar no evangelho genuíno, cristocêntrico, onde o Senhor está no centro e somente o Senhor no centro, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Você pode fazer a tua oração aí no teu lugar. Deixa o Espírito Santo mostrar para você o que é que precisa ser entregue nesse momento.